Olá, segundo ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar de operações com soluções, né? Vamos falar da diluição e a mistura de solutos iguais. É o capítulo 5 de Química 2, tá? Do livro de vocês, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre diluição. Diluição e concentração de soluções. Na verdade, todo mundo já fez alguma diluição em casa. Quer ver? Quando vocês compram aquele Guaraná natural, que compra aquela garrafa de Guaraná natural concentrada e acrescenta água, né, para diluir, ou aquele suco, tipo suco Maguari, né, que a gente acrescenta água também para diluir o suco, aquele suco de uva concentrado, né? Todos nós já fizemos em algum momento uma diluição, ok? Nem que seja de um medicamento, ok? Mas então, o que é diluir? Diluir uma solução é quando a gente acrescenta um solvente a ela. A gente acrescenta mais solvente do que ela já tem. Durante esse processo de diluição, a quantidade de soluto não é alterado. Eu altero a quantidade de solvente, mas a quantidade de soluto não. Se a gente olhar aí no desenho que eu coloquei, repara, eu tenho uma solução inicial e essa solução inicial está sendo acrescentado mais solvente, água na maioria das vezes, certo? Repara que na solução final eu vou ter um aumento da massa de solução, mas eu vou permanecer com a mesma massa de soluto. Repara, os solutos são as bolinhas, certo? Então eu continuo com a mesma quantidade de bolinhas, mas em compensação eu tive um aumento do solvente, ok? Repara então que nós vamos trabalhar com molaridade, certo? Ou concentração molar e volume. Ali, repara que eu vou ter o seguinte, em termos de massa, né? Como a massa inicial é igual à massa final, eu vou ter então que a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Aí eu estou falando, em termos de massa, então eu estou falando de concentração comum, ok? Mas eu posso falar também em quantidade de matéria, em mol, certo? Repara lá, o número de mol inicial vai ser igual ao número de mol final. Então, eu tenho que a concentração molar inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração molar final vezes o volume final. Ok? O método inverso da diluição é a concentração. O que é a concentração? É retirar solvente da solução. Quando eu tiro quantidade de solvente, eu estou também permanecendo com a mesma quantidade de soluto, certo? As equações matemáticas vão ser exatamente iguais. Eu não vou alterar nada do que eu falei em relação à diluição. O processo é inverso, mas a conta eu vou fazer da mesma maneira, ok? O que vai acontecer é que no primeiro caso, na diluição, a concentração, o volume vai diminuir, enquanto na concentração, falei ao contrário, enquanto na concentração o volume diminui, né, na diluição o volume aumenta, ok? Exemplo, então vamos dar um exemplo aí. Ele fala o seguinte, um exercício, considere uma solução de carbonato de cálcio 1 mol por litro, com volume inicial de 200 ml. Deseja subter uma solução final com concentração 0,8 mol por litro. Qual é o volume de água que deve ser adicionado? Então, o que é a primeira coisa que eu fiz? Coloquei lá qual é a minha concentração molar inicial, que é 1 mol por litro. Qual é o volume inicial? 200 ml. Certo? Qual é a molaridade final? 0,5 mol por litro. O que eu quero saber? O volume final. Então, simplesmente vou utilizar a fórmula M1 ou MI, igual a MF, certo? Então, 1 vezes 200 ml
vai ser igual a 0,8 de volume, certo? Vezes o volume. Volume final, então, vai ser 250 ml. Isso, o volume final, mas repara que o exercício, ele não me pede o volume final. Ele me pede o volume de água que foi adicionado, certo? Se o volume final é 250 e o inicial era 200, quanto foi adicionado de água? 250 menos 200, que dá 50 ml de água que foi adicionado. Deu para entender? Acho que está bem simples, né? Um segundo exemplo seria esse. Considere uma solução de bicarbonato de sódio, NaHCO3, 0,5 mol por litro, cujo volume inicial é de 250 ml. Ao adicionarem 250 ml de água, qual é a concentração final em grama por litro que a solução apresentará? Ele já me dá a massa molar do bicarbonato, que é 84 gramas por mol. Então, olha só, ele está pedindo a concentração em grama por litro, mas quando ele me dá, o material que ele me dá, ele não me dá a massa, ele me dá a concentração molar, certo? Ele me dá que a concentração molar é 0,5 mol por litro. Então, o que eu vou fazer primeiro é achar primeiro a massa, certo? Que eu tenho em 0,5 mol por litro. Eu tenho, lembrando que a gente tem, lembra que 1 mol equivale à massa molar? Então, se eu tenho que 84 gramas, então, de NaHCO3, que é a massa molar, vai equivaler a 1 mol. Eu quero em 0,5 mol, metade, então vai dar 42 gramas por litro. Ok, a gente sabe que eu tenho 42 gramas por litro. E a gente sabe que a solução final vai ser a soma das duas soluções, inicial mais o que foi acrescentado. Ele diz que ele tinha inicial de 250 e acrescentou mais 250 ml de água. Então, no final, eu tenho 500 ml de água, meio litro, certo? O que eu vou fazer agora? C1V1 igual a CFVF. A concentração inicial, então, é 42 gramas por litro, vezes o volume inicial, que é 0,25 litros. Repara que eu passei de mililitro para litro, ok? Por que eu passei de mililitro para litro? Porque ele pede o final em litro, certo? Concentração ele quer em grama por litro, então é mais fácil eu já trabalhar com litro, ok? Então, voltando, eu utilizo 42 gramas por litro vezes 0,25 litros, igual a concentração final vezes o volume final, que é 0,5 litros. Achando o resultado, então, da concentração final de 21 gramas por litro. Ok? É bem simples, né? É bem tranquilinho. Ok? Um conselho importante. Quase sempre as concentrações serão pedidas em grama por litro ou em mol por litro. Então fica mais fácil passar os volumes para litro antes de começar a fazer o exercício. Tá? A não ser que o exercício peça em mililitro, grama por mililitro, mol por mililitro, miligrama por mililitro. Então, nesses casos, eu não tenho por que passar para litro, certo? Se o exercício já me dá em mililitro, ok? Tá? É sempre importante verificar o que o exercício está me dando e no que ele está pedindo como resposta, ok? Agora, o que são mistura de soluções com solutos iguais? Vamos imaginar que eu resolvi fazer, eu tenho dois soros em casa, ou dois de concentrações diferentes, ou dois sucos que eu resolvi misturar, ok? Eu fiz um suco que estava muito forte e eu tenho uma sobrinha de um suco que alguém resolveu fazer, colocou na geladeira e estava fraco demais. E eu resolvi misturar esses dois, sendo que esses dois sucos são da mesma fruta.
mesmo soluto, ok? O que eu vou fazer? Nada mais do que misturar duas soluções, né, que já tinha e que eu vou formar uma terceira solução. Essa terceira solução nada mais vai ter do que uma concentração intermediária entre esses dois. Se esses dois tiverem o mesmo volume, fica fácil, né? A gente só divide por 2 e sabe quanto tem. Mas e se eu tiver um volume bem diferente de um e de outro? Se eu tiver uma quantidade muito grande de volume, numa certa concentração, e o outro um volume diferente, de repente muito pouquinho, numa outra concentração completamente diferente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fazia anteriormente. Só que agora eu vou somar as concentrações, vou somar o C vezes V que eu tenho das duas soluções. Então, a concentração final vezes o volume final, lembra que o volume final vai ser a massa dos dois volumes, vai ser a concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Certo? Eu posso pensar também em concentração molar, já que, né, eu vou somar os números de mol. Então, eu vou ter que a concentração molar final vai ser o volume vezes o volume inicial, né, mais o volume inicial das duas primeiras, certo? Vai ser igual à concentração molar da primeira vezes o volume da primeira, mais a concentração da segunda vezes o volume da segunda. Ok? Então, olha lá o exemplo. Uma enfermeira misturou 2 soros fisiológicos diferentes. O primeiro soro tinha concentração 2 gramas por litro e volume de 60 ml. O segundo tinha concentração 2,5 gramas por litro e 90 ml. Qual é a concentração resultante? A primeira coisa que eu fiz foi passar os volumes para litro. Ok? Então, o primeiro volume, onde eu tinha 60 ml, eu passo a ter, então, 0,06 litros. E o volume 2, que era 90 ml, passa a ter, então, 0,09 ml, litro. É assim que eu vou representar. Ok? Concentração final vai ser a soma vezes a soma dos dois volumes, certo? É igual a concentração 1 mais V1, vezes V1, desculpa, mais a concentração 2 vezes V2. Então, olha lá, agora eu só coloquei na fórmula. A concentração final, que é o que eu quero, vai ser 0,06 mais 0,09, ok? Que dá 0,15. É igual a 2 vezes 0,06. Esse 2 é o quê? É a concentração em grama por litro da primeiro soro. 0,06 é o volume do primeiro soro, certo? Mais 2,5, que é a concentração do segundo soro, vezes o volume do segundo soro, que é 0,09. Chegando, então, finalizando a conta, em 2,3 gramas por litro. Ok, gente? Então, esse é o capítulo, certo? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do capítulo 5 de Química 2 e qualquer coisa vocês podem entrar com a gente entrar em contato com a gente para tirar dúvida, tá? Comigo, com o Fernando ou com o Milton, ok? Então, gente, obrigada, até a próxima.